Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean, de Química, para aquele nosso encontro de toda semana. E hoje, né, dando continuidade às nossas macromoléculas, hoje vamos falar a respeito, né, de uma classe aí dessas macromoléculas chamadas por lipídios. Né? Então, lipídios vai ser o assunto desse nosso encontro de hoje, correto? Então vamos lá. Então já comecei colocando para você que os lipídios são um grupo de compostos orgânicos que inclui os óleos e as gorduras. Tanto faz ser de origem animal ou vegetal. Então, lipídios, né, é uma molécula essa que vai resultar, que vai formar o que a gente chama de óleo ou gordura, tá certo? São os nossos lipídios. A tabela seguinte mostra a quantidade de energia liberada quando 1 grama de cada um desses alimentos é metabolizado. A tabelinha é só para você poder perceber, né, que os lipídios são aqueles que possuem maior calor, maior valor calórico. Né? Então, repare, quando você consome 1 grama de proteínas, você está ingerindo em torno de 4 quilocalorias grama. Açúcar, né, que muita gente imagina ser bastante calórico, percebe que não é, apenas também 4 quilocalorias grama. Agora, quando você consome 1 grama de um lipídio, seja ele gordura ou óleo, você vai estar consumindo aí 9 quilocalorias grama. Tá? Então, atente para isso, ok? O lipídio é aquela classe, né, de macromoléculas que apresenta o maior valor calórico, certo? Muito bem, atente para isso. Por serem ésteres, tá? O lipídio, tanto faz gordura ou óleo, são ésteres, nós já trabalhamos com ésteres, né? aquela função orgânica que nós apresentamos logo após ácido carboxílico. Né? Então, os óleos e as gorduras também são derivados de ácidos carboxílicos de um álcool, mais especificamente o glicerol, ou a glicerina, que é o nosso propão 2,3-triol. Estamos falando aqui de uma reação química de grande importância para a gente, que é chamada reação de esterificação, né, em que você usa um ácido carboxílico, vai fazer reagir com um álcool, tá certo? E vai dar como produto um éster. Então, para a formação de um éster, você pode usar a reação de esterificação, que é um ácido mais um álcool, certo? Que vai produzir como produto, né, éster e água. Ok, então esse camarada que está aqui é o nosso propão 1,2,3-triol, é o nosso famoso glicerol, a nossa glicerina, certo? Observe que o glicerol apresenta 3 grupos OH, portanto ele pode formar um triéster. Você lembra, né? O ácido carboxílico, você tem a reação da hidroxila lá do ácido carboxílico com a hidroxila aqui do álcool. Como o nosso álcool glicerina ele apresenta 3 grupos hidroxila, ele pode reagir 3 vezes, formando um chamado triéster, ou seja, ele vai reagir com 3 moléculas de ácido carboxílico, né, formando um triéster. Pois bem, já os ácidos carboxílicos que dão origem aos óleos e às gorduras não pode ser qualquer ácido, né? Tem que ser um ácido específico, são os chamados ácidos graxos. Esses ácidos graxos são ácidos que apresentam basicamente, né, em torno de 12 ou mais, 12 a 18 átomos de carbono nas suas estruturas. Então, quando você combina um ácido graxo com álcool, você vai produzir um éster. Esse éster ele vai ser um lipídio, né, óleo ou gordura. A tabela a seguir mostra alguns exemplos de ácidos graxos, né, que é muito utilizado para a fabricação, para a produção aí dos óleos e gorduras. Então você tem o ácido láurico, veja, são 12 átomos de carbono na cadeia, a formulazinha dele está aqui. Tem o palmítico, que já são com 16 átomos, esteárico, 18 átomos, oleico, 18 carbonos, linoleico também 18 carbonos. Então, em média, 12 a 18 carbonos no ácido já dá origem ao chamado ácido graxo. Esse ácido graxo reagindo com álcool, reação de esterificação, você vai produzir aí um lipídio, tá certo? Muito bem, os ácidos graxos podem ser classificados em, falando especificamente dos ácidos carboxílicos, esses ácidos aí com 12 a 18 carbonos na estrutura, que são chamados ácidos graxos, eles podem ser saturados, né? Lembra aquela classificação que apresentamos bem lá no início, né? Então, uma estrutura saturada é aquela estrutura que apresenta apenas ligações simples. Então, coloquei aqui, apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, é um ácido carboxílico, né, que possui
apenas ligações simples entre os seus carbonos. Botou alguns exemplinhos aí para você. Monoinsaturados são aqueles que apresentam apenas uma ligação dupla na cadeia carbônica, ou seja, uma insaturação entre os átomos de carbono. Então, chamado monoinsaturados. E tem também os chamados poliinsaturados. São aqueles que apresentam mais de uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, essas são as classificações que a gente observa aí para esses ácidos graxos: saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Os ácidos graxos dificilmente são encontrados sozinhos na natureza. Na maioria das vezes estão combinados formando ésteres. Observe a equação a seguir, que mostra a formação de um triéster de ácidos graxos e o glicerol, também denominado triacilglicerídeo ou triglicerídeo, famosa molécula de triglicerídeo. Né? Repare que esse triglicerídeo, na verdade, ele vem aqui, ó, observe aqui. Aqui você tem a molécula de um ácido graxo, tá vendo aqui? Uma outra molécula de um ácido graxo qualquer, pode ser aqui iguais ou diferentes, nenhum problema. Lembrando que esse R aqui é continuidade da cadeia, tá certo? Aqui você tem uma outra unidade, outra molécula de ácido graxo, também pode ser igual ou diferente dos anteriores. E aí eu vou reagir com molécula do nosso glicerina. Lembra? Acabamos de falar sobre ela. A glicerina é um glicerol, que é o nosso propan 3-triol. Ele apresenta 3 hidroxilas. Então, cada hidroxila dessa aqui reage com o hidrogênio aqui do ácido, certo? Forma-se uma ligação química e vai formar um éster. Então, tá vendo aqui, ó, então uma setinha, né? Ficou meio, assim, o tamanho da reação muito grande, mas se você observar, isso é uma reação química, ok, querido? Você tem aqui, ó, a setinha, então cada molécula dessa vai fazer uma reação química com essa hidroxila, vai formando um éster. Esse é o nosso triéster. Triéster, no caso aqui com a glicerina, o nosso triglicerídeo, tá? Famosa molécula de triglicerídeo, correto? Nada mais, nada menos do que uma reação de esterificação. Então dá uma olhada lá depois nessa reação importante que é chamada reação de esterificação. Como já falamos, esses óleos e gorduras eles fazem parte, né, desse grupo de macromoléculas, são os nossos lipídios. Mas existe basicamente uma diferença entre gordura e óleo. A diferença, além do estado físico, a gente vai falar já é a questão da cadeia. Né? Então, na verdade, os óleos eles se apresentam no estado líquido, certo? E as gorduras apresentam no estado sólido. Ambas pertencem a esse grupo que a gente chama de lipídios. A resposta, precisa saber se é um óleo ou se é uma gordura, a resposta para isso está na cadeia carbônica. Então, coloquei aqui R1, R2, R3, aquela parte final da molécula do ácido graxo que nós já apresentamos. Né? Então, quando essa molécula ela tem insaturações, a tendência é que essa molécula seja uma molécula de um óleo. Quando só tem apenas ligações simples saturadas, a tendência é que seja uma molécula de uma gordura. Então, eu coloquei para você aqui o número de átomos da cadeia carbônica importa, sim. Então, depende para ser óleo e para ser gordura. E o número de ligações duplas existentes entre átomos de carbono. Então, para você definir se o camarada, se esse lipídio é um óleo ou uma gordura, a gente analisa basicamente essas duas situações. O número de carbonos na cadeia, né, e o tipo de ligação química que ocorre entre os carbonos, tá certo? Então, coloquei para você a tabela aqui que mostra os pontos de fusão de alguns ácidos graxos. Então, você tem aqui de novo aqueles ácidos graxos que já foram oferecidos. E aqui o ponto de fusão de cada um deles. Lembrando que ponto de fusão nada mais é que a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Óleos apresentam quantidade maior de cadeias carbônicas proveniente de ácidos graxos insaturados. Então, percebeu? Então, se ocorre uma insaturação, a tendência é que essa substância seja um óleo. Já quando a cadeia é uma cadeia saturada, a tendência é que seja gordura. Então, gorduras apresentam quantidade maior de cadeias carbônicas, tá? Porém, as ligações entre os carbonos são ligações do tipo saturada, tá certo? Então, essa é basicamente a diferença entre óleos e gorduras. Muito bem, lembrando aí que ponto de fusão, como nós já falamos, é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Então, você tem aqui, recordando o conceito, né? Você tem aqui uma cadeia saturada, tá certo? Só tem ligações simples,
e aqui uma cadeia monoinsaturada. Não é um desenho diferente, mas é um desenho de uma molécula orgânica que possui apenas uma insaturação. São hidrocarbonetos, ok? Não são ácidos carboxílicos, não, são hidrocarbonetos. Interessante nesse momento a gente falar essa questão de margarina, né? É uma situação que chama bastante atenção. Então coloquei aqui, ó, ao reagir um óleo com hidrogênio na presença de um catalisador, ocorre uma reação de adição, que é a hidrogenação, uma reação que nós também já trabalhamos. Então, o que é uma reação de hidrogenação? Quando você usa o gás hidrogênio, esse gás hidrogênio ele entra na molécula orgânica e quebra as insaturações. Dá uma olhada lá também, reação de hidrogenação. Então, você pode utilizar, por exemplo, um óleo vegetal. Esse óleo, por ser óleo, ele tem a tendência de ter insaturações, pode ser mono ou poliinsaturados, e você vai fazer uma reação com hidrogênio. Lembra da hidrogenação, como nós acabamos de citar? O hidrogênio ele entra e quebra as insaturações. Então esse óleo, que é óleo, né, que é o estado líquido, ele é insaturado, quando reage com hidrogênio ele passa a ser saturado. Saturado, então, já não é mais óleo, sim gordura, então o aspecto dele já muda. Aqui inicialmente ele é um líquido, e aqui agora ele é um sólido. Essa é a reação, pasmem, essa é a reação para a produção de margarina. Então a margarina que a gente usa em nossas casas, né, na verdade não é um produto, não é um alimento que seja recomendado, exatamente porque você vai estar consumindo um óleo, né, óleo que foi hidrogenado, né? Então, para, digamos assim, melhor a saúde, melhor reação, para que o organismo tenha uma melhor, digamos assim, que ele possa absorver, melhor absorção dessas substâncias, é melhor que você faça o uso de manteiga. Até porque, como já foi acabar de colocar no desenho aqui, essa molécula de margarina, na verdade, não é uma substância sólida. Ela vem de uma substância líquida, né, a partir de uma reação chamada de reação de hidrogenação. Então, é recomendado o consumo de manteiga e não o consumo, né, de margarina. Pois bem, falamos dessa questão da margarina, que é uma questão interessante. Outra questão também interessante aqui dentro de lipídios, a gente falar da questão do sabão. Aí você me pergunta, bom, mas o que tem o sabão a ver com lipídios? Então vamos lá, coloquei aqui, ó, o sabão é um tipo especial de sal orgânico, formado pela hidrólise básica, que é a chamada reação de saponificação, de óleos ou gorduras. Olha aqui, óleos e gorduras, tá vendo? Então tem tudo a ver com o nosso capítulo de hoje, que são os lipídios. Esses triésteres provenientes de ácido carboxílico de cadeia longa, já falamos sobre ele. A fabricação do sabão é um dos processos químicos mais antigos realizados pelo ser humano e consiste numa reação entre óleos e gorduras e uma base forte, normalmente o nosso hidróxido de sódio, o nosso NaOH. Essa reação também que nós já apresentamos, chamamos de reação de saponificação, né? Fabricação aí de sabão. Então, você tem aqui, ó, o nosso triéster, né, que é o nosso triglicerídeo, já apresentamos ele. Você faz uso aqui de uma soda cáustica, que é uma hidróxido de sódio, uma solução básica, né, e você vai ter a reação, né, ácido mais base, vai formar sal, né, então você vai formar um salzinho aqui, esse aqui é um sal de ácido carboxílico, é esse sal aqui, essa molécula que é utilizada na fabricação de sabão, tá? Então, no caso aqui é interessante que se diga também, que quando você faz uso de sódio, você tem a produção do chamado sabão duro, que é o sabão que a gente utiliza, né? Sabão, sabonete. Agora, quando você utiliza aqui, por exemplo, o potássio, ao invés do sódio, você tem o chamado sabão mole. Sabão mole são aquelas espumas de barbear, né? Esse a gente vai chamar aí de sabão mole, certo? E forma de novo aqui a molécula da glicerina, né? Que é o nosso propan 1,3-triol. Reação de saponificação. Interessante ainda, falando de sabão, uma pergunta interessante, por que o sabão limpa? Então é um mecanismo que muitas das vezes é cobrado nessas provas de Enem, vestibulares da vida. Então qual é o mecanismo, né? Como é que o sabão consegue limpar uma superfície com gordura? Então, interessante você entender, primeiro você precisa analisar a molécula da gordura. A molécula da gordura, no caso do sabão, é essa moléculazinha aqui, tá? O que você tem de interessante nessa molécula? A molécula, nós já falamos, é um ácido graxo. Então, é uma molécula que tem muitos carbonos. Essa quantidade maior de carbonos aqui torna essa parte da cadeia apolar.
Você deve lembrar desse conceito, né? Apolar. Já a parte inicial ou final, não importa, depende da forma que você vai analisar a molécula, essa parte aqui, nesse finalzinho da molécula, é uma molécula polar, porque você tem uma ligação iônica aqui, tá vendo? Então você tem uma molécula que tem uma parte apolar e uma parte polar. Essa molécula a gente chama que é uma molécula inteligente, porque ela pode se dissolver tanto em água quanto em gorduras. Então é interessante que você entenda o mecanismo de limpeza do sabão. Então eu coloquei que durante o processo de limpeza, a parte apolar do sabão, que é aquela parte que tem os carbonos, interage com as partículas da gordura. Entendeu? Então a parte dos carbonos, que é a parte maior, a parte apolar, ela vai interagir, vai dissolver gordura. Certo? Enquanto a outra parte, que é aquela parte que tem uma ligação com sódio, ela vai fazer uma interação, vai dissolver na água. Você vai formar então um grupo, né, que a gente chama de micela. Então a micela é exatamente esse desenho que apareceu para você aqui. Então, entenda, a gordura, na verdade, ela está aprisionada aqui dentro, ela está presa, né? Você está querendo limpar uma superfície que tem uma gordura, né? Você acabou de fazer uma fritura na sua casa, tem um prato aí que está sujo de gordura, você pega o detergente ou o sabão, né? Joga lá, agita. Então o que vai acontecer? A molécula da gordura, como eu dizia, ela vai estar presa aqui dentro, porque ela vai se dissolver nessa parte aqui, em que você vai ter a parte dos carbonos. E essa cabecinha que está aqui do lado de fora, aqui, ó, é a parte que você tem a ligação do sódio, uma ligação iônica. Aqui vai dissolver com quem? Com a água. Então é uma molécula inteligente que ela aprisiona a gordura na parte interna dela e a parte de fora consegue então se dissolver na água. Esse grupo aí é o que a gente chama de micela. Então veja, a parte aqui amarelada do desenho corresponde à parte carbônica, que é a parte apolar, que se dissolve na gordura, tá certo? E a parte azulzinha aqui, essa parte aqui do lado de fora, é a parte polar, que tem aquela ligação iônica do metal com sódio. Aqui vai se dissolver então com a água, tá certo? O outro desenho aqui de uma micela, tá vendo? Então aqui internamente você tem a gordura, que está aqui aprisionada, né, dissolvida nessa parte de carbonos aqui. E na parte externa você tem aqui o meio aquoso. Então é dessa forma que você consegue retirar a gordura utilizando o detergente, sabão e água. Né? Você sabe que o sabão ele não se dissolve na água, né? Mas quando você faz uso de uma molécula inteligente, que é a molécula do sabão ou do detergente, você consegue fazer então essa mistura entre água e gordura, tá certo? Muito bem. Mecanismo de limpeza, então é esse que nós já apreciamos no outro desenho. Então você tem aqui uma molécula da gordura, você joga ali uma molécula do detergente ou do sabão, tá vendo aqui? Parte azulzinha, parte amarelada. Né? A parte amarelada vai interagir com a gordura e a parte externa, a parte azulada, então vai ficar ali para interagir com a água. É uma forma que você tem então de limpar uma superfície contendo uma gordura ou um óleo, certo? Sabões não funcionam. Interessante, outra parte interessante, é muito comum, até na minha profissão a gente observa muito isso, quando a gente fazia uso de giz, né? Agora não, hoje a gente usa mais piloto, mas quando a gente fazia muito uso de giz, você saía de uma aula para o intervalo, por exemplo, com a mão suja de giz. Você chegava lá no banheiro, né, da escola, da sala dos professores, lavava a mão com água tal, e pegava o sabão e tentava dissolver aquilo. Você percebia que não formava espuma. E é muito comum, às vezes, o professor de outra disciplina questionar isso. Por que não forma espuma? Então a gente vem então com a justificativa. O giz é um sal que contém dois metais, basicamente o metal cálcio e o metal magnésio. Esses metais, quando presentes em água, formam o que a gente chama de água dura. Então, a água dura é aquela água que tem a presença de íons cálcio, magnésio ou ferro, basicamente cálcio e magnésio, mas o ferro também tem essa propriedade. Então, quando você tem a presença desses três elementos na água, essa água ela não forma espuma. É chamada de água dura. Então, essa água dura é exatamente aquela água que não consegue formar espuma devido à presença desses três elementos. Nas fábricas, né, de refrigerantes, de cervejas, é muito importante que a primeira análise seja feita com relação à qualidade da água. Se essa água que está entrando para essa fábrica, se ela conter cálcio, magnésio ou ferro, a primeira etapa que se faz é a retirada desses elementos da água. Então faz-se um processo de tratamento dessa água visando retirar o cálcio, o magnésio e o ferro. Por quê? Porque aquela água ela tem que estar isenta desses três elementos metálicos para que ela possa produzir espuma.
né? Você sabe, o refrigerante forma espuma, a cerveja forma espuma. Então, a espuma ela não consegue ser produzida em água dura, exatamente pela conta aí da presença desses 3 elementos. Tá? Então, é uma informação aí também bem interessante. Para finalizar, outras questões, né? De novo, por que sabões não funcionam? Então, de novo, a gente pode, ao invés de utilizar o sabão, naquele problema que eu te falei anterior, do água dura, a gente pode usar uma molécula de detergente. Então, a diferença entre o detergente e um sabão, ok? Observe, o sabão nós já vimos, aquela molécula que vem lá do triéster, né? Aqui não, aqui é um ácido que vem do ácido sulfônico, que é esse SO3Na que tem aqui no final. Então, aqui é um ácido sulfônico, e isso é uma molécula de um detergente. Então, basicamente, o detergente e o sabão, o mecanismo de funcionamento dos dois é a mesma. Repara que também que você vai ter uma molécula grande aqui, mas a parte final da cadeia, aqui você tem um ácido sulfônico. No sabão você tem um éster, um sal, que pode ser de sódio ou de potássio, certo? Então, essa é a diferença entre um detergente e um sabão. De novo, uma outra informação ainda falando de sabão e de detergente. Coloquei aqui que essas moléculas que têm cadeia carbônica normal, elas são biodegradáveis, então é melhor para o meio ambiente, né, que a molécula seja uma molécula de cadeia normal. Não importa se aqui no caso é um detergente, não importa se é detergente ou sabão. Essa molécula é uma molécula biodegradável, né? As bactérias, os micro-organismos, eles conseguem quebrar essa molécula aí, né, e transformar em moléculas menores. Já as moléculas que apresentam ramificações, como é o caso aqui, essa de baixo são cadeias ramificadas, essas moléculas são não biodegradáveis, elas entram no meio ambiente e ficam por lá, elas não são consumidas, não são quebradas por esses micro-organismos, ok? Meu amigo, minha amiga, você que me acompanhou até aqui, te agradeço imensamente pela sua paciência. Muito obrigado por tudo. Na semana que vem a gente volta então para falar de novo de alguma outra macromolécula. Fique com Deus, saúde e paz.